Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como jogar uma abertura que é simplesmente imparável, especialmente abaixo dos 2000 de rating. É claro que essa abertura ela pode ser utilizada em qualquer nível. Eu, por exemplo, eu jogo essa abertura, ela faz parte do meu repertório, mas por ser uma abertura assim relativamente simples de ser jogada e que geralmente os adversários não sabem como enfrentar, acredito que você vai conseguir colocar bastante problemas aí para os seus adversários resolverem na abertura. Então, bora começar aqui. Eu vou mostrar para você qual é essa abertura, analisando uma partida minha que eu joguei recentemente. Foi uma partida que eu joguei esse ano em um aberto na Áustria, que eu joguei bem no início do ano. Eu tava de brancas, enfrentando ali um mestre feed. Comecei jogando com E4, meu lance favorito. Então veio E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, levando para as posições da abertura italiana. Teve outro vídeo que eu fiz aqui para o canal, que eu mostrei 5 aberturas que funcionam muito bem para quem está começando a criar um repertório de aberturas, e a italiana era uma dessas aberturas. Faz bastante sentido se de repente você está começando a construir seu repertório, jogar a italiana. Ele veio com o cavalo F6, atacando o peão de E4. Eu defendi com D3, bispo C5. E agora que é o momento que diferencia essa variante que eu vou te mostrar para outras posições da abertura italiana. Geralmente, os jogadores de brancas fazem roque nessa posição. Ou então jogam com C3, ou até mesmo desenvolvem o cavalo para D2. Mas um lance que ficou muito popular nos últimos anos é o lance bispo G5 cravando o cavalo de F6. Bom, não é nada de tão espetacular assim jogar um bispo G5 cravando o cavalo, mas acontece que esse lance, o bispo lá em G5, ele pode incomodar bastante o seu adversário, porque ele vai cair num dilema nessa posição, que é o seguinte: se ele faz agora o lance H6, tudo bem, ele vai perguntar o que quer fazer com o bispo, até aqui tudo bem. Foi o lance de jogada até na partida, eu faço o bispo H4. E agora que vai surgir esse dilema aí para o jogador de pretas. Ele vai rocar e deixar esse bispo cravando o cavalo de F6 ali para sempre, ou ele vai jogar G5 para já eliminar essa cravada, mas ele vai ficar para sempre com o rei exposto. Esse é o dilema que o jogador de pretas enfrenta quando você joga esse bispo lá em G5 cravando o cavalo de F6. E quando eu joguei essa posição contra o meu adversário, que tinha ali 2.320 de rating feed, ele já demonstrou uma surpresa quando eu fiz bispo G5, né? Então claramente ele não conhecia, e ele gastou muito tempo para resolver esse dilema que ele faria em relação ao meu bispo. E dá para jogar das duas formas, tá? Só que se o jogador ele não tá acostumado a jogar essa posição de pretos, acaba se tornando uma posição muito difícil de ser jogada. Na partida, meu adversário jogou D6, um lance normal de ser feito. Eu segui com C3, assim como as outras posições da abertura italiana, também é interessante você manter os peões ali em C3, D3 e E4, controlando muito bem o centro e deixando a possibilidade de fazer D4 em algum momento, assim ficando com aquele forte centro de peões. Lembrando que o objetivo na abertura é sempre controlar o centro. Se você conseguir ficar ali com os dois peões centrais, você vai ficar com uma vantagem. Então, em algum momento pode chegar essa ruptura. E aqui que chega aquele ponto que meu adversário precisa decidir. Ele vai rocar e ficar aí com esse cavalo cravado para sempre, ou ele vai jogar G5 e ficar com o rei ali no centro do tabuleiro? Na partida, ele resolveu jogar G5. E você vai ver quais são os problemas que ele enfrenta logo na sequência. Mas vamos imaginar que ele jogasse, por exemplo, com roque, que é um lance perfeitamente jogável na posição. Aqui eu poderia seguir rocando também, ou jogando o cavalo de BD2, são lances bem normais de serem feitos aqui, por exemplo, roque. E agora o que acontece? Aqui que é a dificuldade do jogador de pretas, porque ele não pode tirar a dama. Porque sempre que tirar a dama, você vai tomar esse cavalo em F6 e aí o roque dele está totalmente destruído. É possível jogar já um cavalo H4, passando a dama. Aqui o branco tem uma vantagem enorme na posição. Então ele não pode tirar essa dama. Se ele jogar um cavalo E7, também você vai tomar em F6. Agora, o que ele faz então? Ou ele fica com esse cavalo cravado, ou em algum momento ele vai fazer esse lance, o G5. Só que G5 com o rei lá rocado,
o preto ele precisa lidar com alguns temas táticos da posição. Por exemplo, o tema do sacrifício do cavalo em G5. Esse é um tema muito comum. Depois de HG5, faz bispo toma G5 e o branco já tem 2 peões pela peça sacrificada. E esse cavalo em F6 ele continua cravado e não tá claro como as pretas vão se livrar dessa cravada. Porque as brancas podem seguir melhorando a posição aos poucos. Por exemplo, jogando aqui um dama F3, aproveitando para colocar mais um ataque em cima do cavalo cravado. Pode tentar manobrar esse cavalo até a casa E3, jogando ali cavalo D2, torre E1, cavalo F1. Por exemplo, digamos que aqui jogue rei G7. É possível pensar num lance como dama F3. E agora o plano seria torre E1, cavalo D2, cavalo F1, cavalo G3. Ou então cavalo E3. E o branco tem uma compensação pela peça sacrificada. Aqui nem é o lance mais correto da posição jogar o cavalo por G5. Mas já é um lance a ser considerado. Por exemplo, aqui pode jogar também bispo G3. E o preto também tem que lidar com esse rei todo esburacado, cheio de debilidades na posição. E a gente pode explorar isso, muitas vezes, abrindo o centro. Porque se começa a abrir a posição, esse rei ele vai ficando mais exposto, né? Então é uma posição muito interessante de se jogar. Tem muitas partidas nessa posição também. Mas imagina o jogador de pretas sem conhecer isso. Ele cai nessa posição, ele roca e precisa tomar agora essa decisão. Aí você tem uma vantagem muito grande, especialmente se você já conhece partidas, tá? Aqui eu tô falando sobre temas que tem muitas partidas. Inclusive, essa é uma dica que eu tenho para te dar aqui. Sempre que você for começar a jogar uma abertura, tente analisar partidas, ver partidas de grandes mestres que já foram jogadas nessa posição. Por exemplo, lá dentro do Chessflix eu fiz uma aula explicando como jogar essa variante, a italiana, com o bispo G5. Então durante essa aula eu vou mostrando vários temas típicos da posição, analisando várias partidas. E ali nos materiais da aula, nos materiais complementares, tem uma base com uma série de partidas de modelo, partidas comentadas. Então nessas partidas que você consegue aprender esses temas típicos que vão surgir ali no meio jogo. Então, sacrifício do cavalo em G5, aí tem várias partidas com esse mesmo sacrifício. Ou então a ruptura D4. Você vai vendo em quais situações que os grandes mestres fazem esse tipo de lance na posição. Mas enfim, aqui o meu adversário ele não jogou com roque, ele jogou ali fazendo G5 direto, eu fiz bispo G3. Ele ainda pode rocar em algum momento, mas não é exatamente o tipo de posição que ele quer já com o peão em G5. Ele seguiu então com dama E7, aquele lance que não define nada ainda. Eu fiz cavalo de BD2, que é a casa ideal do meu cavalo, veio A6. Para ter uma casa para esconder o bispo lá em A7, caso esse bispo seja atacado com B4 ou com D4. Eu roquei pequeno. Aqui eu não preciso me preocupar com lances como H5, por exemplo, porque sempre que H5 eu posso responder com H4. Também é um lance muito típico dessas posições. Porque agora se ele joga G4, eu posso ir com o meu cavalo para G5. E aqui ele tem problemas sérios para resolver ali no ponto F7. E se ele toma o peão de H4, eu posso jogar bispo H4 e de novo ele tá ali com aquele cavalo cravado. E por mais que ele jogue um torre G8, não tá claro como as pretas vão conseguir atacar nessa posição. Aqui eu posso tirar o meu rei para H1, por exemplo, e não tá acontecendo nada. Posso até pensar num D4 rápido, pode ser uma ideia, ou até jogar com B4 e B5. E ele tá sempre ali com a dama escrava no cavalo de F6. Então não é um lance para se preocupar por enquanto. Cavalo H5 também é um lance que muitas vezes o jogador de pretas tenta fazer para pegar o bispo, ficar assim com o par de bispos. E aqui um tema típico para você ficar de olho, que tem muito jogador que acaba cometendo esse erro de fazer o cavalo H5, que é levar o cavalo por E5. Porque agora o cavalo em H5 ele tá no ar, né? Então se jogar cavalo por E5 dá para tomar, peão toma e sobra um cavalo. Lá em H5, o branco ganhou um peão e tem uma vantagem muito grande na posição. Bom, só que meu adversário não fez nenhum desses lances. Ele fez bispo G4, cravando um cavalo de F3, que não é uma ideia muito legal nessas posições. Você vê que aqui o Stockfish do Chess.com ele já dá como duvidoso esse lance, porque na verdade não vai ajudar muito. Eu posso jogar B4, tirar minha dama, ele não tá fazendo nada com essa cravada.
E ainda, se ele tomar em F3, ele tá me dando o par de bispos. Então é um lance que não ajuda muito assim a posição das pretas. Eu joguei B4 para ganhar mais espaço na ala da dama, veio o bispo A7. Rei H1, esse é um lance muito útil em várias posições dessa variante. Às vezes para ter um H3, para ter um H4 que não teria. Por exemplo, vamos tentar exemplificar isso. Digamos que eu faça A4 nesse momento e meu adversário faz cavalo H5. Agora eu não posso fazer H3 porque o cavalo pode tomar o bispo em G3, o bispo está indefeso. E o peão de F2 ele está cravado e aqui eu estou perdido. Mas acontece que com o meu rei em H1, se ele faz o mesmo lance, o cavalo H5, agora H3 já faz sentido. Porque se ele tomar em G3, eu tomo de F em G3. Então essa é a grande diferença. E abrindo a coluna F, eu já tenho um forte ataque nessa coluna. Posso tentar explorar as fraquezas que surgiram, atacar F7 também. O branco está melhor nessa posição. Então lance bem útil, rei H1. Você vai ver em diversas partidas esse lance. Então eu já conhecendo os temas, já conhecendo muitas dessas partidas, fiz rei H1. Veio o cavalo H5. Então A4 para ganhar espaço na ala da dama. Cavalo D8, meu adversário segue com aquele dilema do que fazer com o rei, porque olha só que interessante essa posição. Se ele roca pequeno, o rei está exposto por conta do peão em G5. Se ele roca grande, o rei também está exposto, porque está chegando um B5, está chegando essa ruptura. E se ele fica com o rei no centro, também é um problema, porque logo logo eu vou começar a abrir o centro. Então por isso que essa abertura ela é tão interessante se jogar. Meu adversário fez aí cavalo D8. Eu segui com B5, tentando abrir linhas, né? Eu quero tentar abrir a posição para chegar no rei dele. Ele jogou A5 e agora eu faço um lance cavalo B3. Bom, esse lance o computador não gosta muito, ele continua dando uma vantagem para as brancas, mas seria muito melhor eu ter jogado um lance como, por exemplo, bispo B3, com a ideia de manobrar o cavalo para C4 e E3. Essa é a casa ideal para o cavalo, depois que eu fui perceber isso durante a partida. Porque na partida eu joguei o lance cavalo B3, atacando o peão de A5, ele faz bispo B6 defendendo, e agora D4 abrindo a posição. Então, numa primeira análise, fazia bastante sentido fazer isso para já romper no centro, eu fazia isso com ganho de tempo atacando esse peão. Mas depois eu percebi que meu cavalo ficou muito mal colocado em B3, seria melhor ter esse cavalo lá em C4. Tanto que depois eu tentei fazer isso, tive que manobrar um pouco as peças. Ele jogou ali cavalo F4, também não foi uma boa ideia, porque agora eu simplesmente troco. Aquele meu bispo que não estava fazendo muito ali em G3, agora ele é trocado pelo cavalo. E por mais que ele consiga abrir a coluna G, ele dificilmente vai conseguir criar algum contrajogo nessa posição. Eu fiz então dama D3, tirando assim a cravada do meu cavalo. E agora ele faz um lance cavalo E6. Apesar de todos os defeitos aí da posição das pretas, a posição continua sendo uma posição jogável. É claro que o branco está melhor na posição, mas o preto tem aí as suas chances, tá? E aqui eu fiz um lance D por E5, esperando que meu adversário fosse jogar bispo por F3. E depois de dama por F3, ele poderia tentar D por E5, dama H5, e aqui eu sentia que a posição ainda era bem desconfortável para ele, por conta dos problemas com o rei. Não tá claro como que ele vai resolver isso. Eu tô ameaçando tomar em E5. E aqui talvez o melhor seja ele rocar grande, sacrificar o peão. Tá pior, mas pelo menos ele resolve ali o problema do rei e segue jogando. Vai tentar enrolar aí nessa posição. Só que meu adversário ele já estava ficando com pouco tempo, né? Ele gastou muito tempo na abertura tentando resolver aquelas questões do que fazer com o rei no centro, do que fazer com a cravada. E aqui ele acabou jogando, ao invés de tomar em E5, ele acabou rocando grande. Só que agora eu tomo o peão de D6, ele faz torre por D6, e eu tenho bispo D5. Por mais que meu bispo ele fique agora numa cravada, ele nunca consegue fazer C6. Porque eu tô tomando e invadindo com a minha dama lá em A6. E agora ele não tem nenhum tipo de contrajogo na posição. Eu tô jogando C4, consolidando, e eu que continuo atacando nesse momento. Então aqui ele seguiu com o cavalo G5, eu faço cavalo de FD4, veio F3... Só que agora é aquele momento, meu adversário vai tentar todos os truques possíveis na posição. E ele começa já sacrificando mais um peão para tentar deixar o meu rei exposto. Eu faço então G por F3,
H5, e aqui ele começou com os blefs, todos os blefs da posição, e geralmente é isso que acontece, né? Quando você fica ganho na partida, o seu adversário ele vai pro tudo ou nada e sai sacrificando as peças, sai tentando um ataque ali meio desesperado. E é esse momento de você redobrar a sua atenção, porque é justamente nesses momentos que a maioria dos jogadores comete erros e deixa escapar a partida. E foi o que eu fiz na partida, foi o momento que eu mais me concentrei. Eu tinha muito tempo, que tinha jogado rápido na parte da abertura, e eu comecei a gastar todo esse tempo para caprichar agora. Ele jogou H5, e mesmo caprichando eu errei, é a vida, né, do capivara. Acabei jogando aqui F4, ainda tô ganho na posição, mas é que o computador, ele tem aquele sangue frio, né? Ele não tá nem aí pra nada, o computador simplesmente toma esse bispo em G4 e deixa abrir a coluna H. Então aqui ele tá jogando H, toma G4, só que na hora essa passagem de torre para H6 estava me deixando muito incomodado. É claro que eu cheguei a analisar essa posição, mas é uma posição que tinha aí os seus perigos. Por exemplo, cavalo F5 tem um duplo, eu posso jogar, ele pode tentar agora um dama F6, cavalo por D6. E, por exemplo, essa posição, depois de, digamos, um dama toma D6, ou C por D6, ele tá ameaçando um cavalo F3. E aqui ele tem um tema de mate, né? Ele tá jogando cavalo F3 com torre por H2. E essa posição que me deixava muito incomodado, né? O que eu vou fazer agora, depois disso? Tá chegando esse cavalo F3. Mas o computador, ele não se assusta com isso, né? Ele joga dama G3 e... o detalhe é que ele tá tomando em G4 com cheque, né? Esse cavalo F3, ele toma em G4 com cheque. E depois... como que ele vai defender H2? Depois de rei B8. Nossa, aí tem um H3 único. Quando começa a ficar único nas posições, já não é algo muito legal. Cavalo G5. Então, olha só, eu vendo esse tipo de posição ali, o meu adversário me atacando, eu sentia que tava ganho. Mas eu olhei essa posição e pensei, cara, pra que isso? Pra que eu vou entrar nessas complicações? Eu vou jogar F4, deixa a coluna H fechada e eu sigo atacando na posição. Porque eu tô com 2 peões a mais e as peças mais ativas ainda. Então, assim, no xadrez prático, xadrez humano, a gente tem que pensar no ponto de vista prático também. Então, aqui eu fui muito mais prático do que tentei ser ali, jogar o lance mais correto segundo a máquina. E, no geral, é isso que você deve tentar fazer nas suas partidas também, tá? Se de repente você não faz o lance mais preciso do computador, tá tudo bem, né? Nem sempre você vai conseguir fazer isso. Então, ele jogou aqui cavalo H3, ele faz dama G3. E um detalhe, não é nem só conseguir fazer isso. Às vezes, fazendo o lance do computador, você cai numa situação que é mais difícil de resolver, né? Que só o computador consegue resolver. E na prática, você tem que ir para aquele caminho sempre mais humano, né? Então, eu joguei aí o dama G3, ele faz torre G6, F5, atacando a torre de G6. Se ele jogar bispo por F5 para dar uma descoberta, eu tomo de cavalo, atacando a dama de E7. H4, dama E3, torre G7. E agora eu faço E5 e seguimos atacando. A minha ideia é dama E4, ameaçando já tomar em F7, em B7. Tem ideias de F6 também. Ele jogou dama D7, dama E4. E agora a gente vai chegar numa posição que é bizarríssima. Ele faz bispo tomar F5, sacrificando uma peça. Eu faço dama por F5, tomei essa peça e tô trocando as damas já. Só que agora o meu adversário faz um lance torre de H e G8. E agora eu te pergunto, se você tivesse de brancas jogando essa partida, o que você faria? Pensa no lance primeiro e depois volta aqui pro vídeo. Então você para o vídeo, pensa, depois você volta pro vídeo. E me conta nos comentários qual foi o lance que você pensou, né? Então, mas diga a verdade, seja sincero aí. Porque o que acontece? Depois desse lance torre G8, se o branco jogar ali o lance mais óbvio da posição, que parece um lance ganhador, as brancas ficam perdidas. Não só isso, o branco ele leva mate. Porque depois do lance torre G8, o primeiro lance que vem na cabeça é o lance E6. Só que olha só o que acontece. A barrinha já vai à loucura, porque E6 leva mate em 3 forçado. Olha lá, interroga duas. As pretas podem jogar dama toma D5, sacrificando a dama. Dama toma forçado. Torre G1.
torre toma G1 e cavalo por F2 mate. Então, olha que incrível como o xadrez tem recurso. Né? Na hora que eu vi essa posição, eu falei, caramba, não é possível, né? Então, assim, o cara já tá perdidaço e ainda encontra esse recurso. E não é tão simples assim a posição. Por exemplo, se faz um lance como dama F3, que parece que tá defendendo, leva o mesmo tema, dama por D5. Dama toma e leva mate. Bom, mas eu tinha visto essa posição. Quando eu joguei ali o dama E4, eu cheguei a calcular o bispo por F5. Eu vi já que tinha esses teminhas de mate com cavalo F2 e eu resolvi checar. Então, quando chegou nessa posição, não foi uma surpresa tão grande assim, porque eu já tinha visto como jogar. E aqui eu faço dama por D7, simplificando, rei toma D7 e agora cavalo F3. E esse lance ele defende tudo, porque agora se ele fizer o mesmo torre G1, eu posso tomar de cavalo e não tem mais mate na posição. E então ele seguiu com torre G2. Se ele tomar em F2, tá tudo bem, eu devolvo o material e tô com uma vantagem enorme. Eu tenho duas peças pela torre, então aqui eu vou conseguir converter essa vantagem. Ele seguiu com torre G2, eu faço E6, que aqui eu vi um tema tático, que se ele tomar em E6 eu tenho cavalo E5 cheque, tá caindo a torre em G2. Então ele fez rei E7, eu tomei em F7. E aqui ele teve que abandonar essa partida, porque quando tirar a torre tá caindo em G2 e simplesmente não tem mais lances, né? Se ele jogar a torre G7, eu tenho um torre E1 cheque, rei F8 e tô dando mate lá em E8. Bom, essa foi uma partida bem interessante que eu joguei utilizando dessa variante. E como você pode ver, é uma variante que coloca muitos problemas para o seu adversário resolver. Se de repente você quer aprofundar mais, quer aprender mais sobre essa e outras aberturas, eu quero aproveitar para te convidar a conhecer o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode aprender comigo e com outros grandes mestres. Lá dentro do Chessflix você vai poder aprofundar nessa abertura e algumas dezenas de outras aberturas ali no nosso acervo de aberturas da Chessflix e também evoluir nas outras fases do jogo, seguindo as trilhas de treinamento de acordo com o seu nível de jogo. Para entrar para a Chessflix é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo, entrar para a nossa lista de espera e assim que for abrir uma nova turma ou surgir novas vagas, você vai ser avisado primeiro, podendo entrar para a Chessflix com uma condição especial, beleza? Então já não para de perder tempo, clica aí no link que está na descrição e a gente vai chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Depois de ter estragado aqui o layout, agora sim, a gente vai chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.